Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar do Alexandre Boer. Ele nasceu em 1964 e faleceu em junho de 2021. Ele foi um grande lutador contra a epidemia de HIV, pelas políticas federais, públicas, e também pela implementação de políticas anti-homofobia no período democrático entre 1988 e 2016. O Partido dos Trabalhadores governou a cidade de Porto Alegre entre os anos de 1989 e 2004. Foi criado nessa época o orçamento participativo, pioneiro no mundo. A Justiça Gaúcha foi precursora nos direitos LGBT no Brasil, ao reconhecer a primeira união homoafetiva e autorizar a primeira adoção por um casal homoafetivo. Segundo a nota sobre o seu falecimento do Grupo Somos, Comunicação, Saúde e Sexualidade, do qual foi um dos fundadores, a nota diz o seguinte: Alexandre foi um dos primeiros coordenadores de políticas públicas LGBTI+, no Brasil, e o primeiro diretor de uma pasta voltada ao tema em Porto Alegre. Foi um dos criadores da setorial LGBTI+, do PT, e atualmente estava filiado ao PSOL. Foi um dos idealizadores do programa Brasil Sem Homofobia, executado pelo governo federal. Bom, então nós vamos falar dessa pessoa e da sua época, e para isso eu tenho convidados maravilhosos, o Lauro Ramalho, o Roberto, do GAPA de Minas Gerais, a Carla, do GAPA Rio Grande do Sul. Eu peço que cada um deles se apresente. Quer começar, Lauro, por favor? Olá, boa noite. Então, eu sou Lauro Ramalho, ator, produtor, assessor de imprensa, enfim, tudo o que estiver dentro da área das artes cênicas a gente faz. E eu queria, antes de qualquer coisa, falar da importância desse momento, né? De a gente falar de uma pessoa que foi tão generosa e tão significativa e fundamental para o movimento LGBTQIA+, dessa cidade, e não só dessa cidade, né? O Alexandre esteve em vários lugares levando a palavra dele, e quando nós nos conhecemos, ele já era, eu acho que aqui de todos nós, eu sou a pessoa que conhece ele há mais tempo, e ele sempre teve esse engajamento, sempre teve essa vontade, essa necessidade, né, de expressar-se dessa forma pelos direitos das pessoas em geral, mas aí ele encontrou nesse lugar comum entre nós o seu lugar de fala. Então eu acho muito importante a gente reverenciar, acho que não é uma palavra muito certa para falar, mas homenagear mesmo uma pessoa que foi tão importante, tão viva e tão presente nesses movimentos todos. É muito legal, né? Nossa história. Carla, por gentileza. Eu sou Carla Almeida, eu sou do GRAPA-RS, do Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS no Rio Grande do Sul. E para iniciar, assim, fiquei ouvindo o Lauro falar, né? E fiquei pensando que é um pouco fazer um resgate do que foi o legado do Alexandre Boer, né? Acho que o Alexandre deixa um legado, assim, não só para as políticas públicas voltadas para a população LGBTQI, mas no todo o processo de construção de uma cidade mais democrática, mais inclusiva, né? Que é muito importante. É importante que as gerações atuais consigam reconhecer esse legado, né, de quem começou essa caminhada. Eu acho que é um pouco isso que a gente vai fazer hoje, né? A tentar resgatar um pouco desse papel do Alexandre, porque ele não foi só, ele foi o fundador do Somos, né? Exatamente. Mas ele também foi o primeiro coordenador de políticas LGBTQI do Brasil, né? Quando se criou a Coordenadoria da Diversidade, e ele coordenou aqui em Porto Alegre, isso ainda na década de 90, meados da década de 90, né? E também foi um dos fundadores do Nuances, né? Junto com um grupo, fundou o Nuances também há 25 anos atrás, 30 anos atrás, acho que o Nuances fez 30 anos esse ano. 30 anos, exatamente. O Nuances fez 30 anos esse ano, então, há 30 anos atrás. Então, acho que é um pouco falar desse legado que ficou na cidade, que ficou de políticas afirmativas para a população LGBTQI, né? E eu acho que hoje é um dia bem emblemático, né? Porque hoje é o dia da visibilidade trans. Até fiquei pensando que a gente tinha que ter convidado uma trans
né, para estar aqui conversando conosco, assim, mas o Alexandre sempre teve muito empenhado assim, na construção de políticas públicas inclusivas, e óbvio que a população trans sempre foi uma população que, até pela característica, é uma população que carrega um estigma social muito maior, sempre teve nessa seara de temas que ele trabalhou. Exatamente. Para quem não é de Porto Alegre, Somos e o Nuances são grupos, né, dessas políticas públicas que defendem políticas da cidade. Bom, obrigado, cara. Roberto, por favor. Boa noite, gente. Primeiro, obrigado, Afonso, pelo convite para esse momento, para a gente poder lembrar de Alexandre. Mais do que nunca, a gente está vendo a importância de resgatar a história num país onde existe um movimento forte de negação do que veio antes, né? Seja lá por displicência, seja lá por apagamento. E a gente falar das pessoas que contribuíram para a construção de uma política pública, seja lá de enfrentamento ao HIV e AIDS, seja lá das questões relacionadas à diversidade sexual, às pautas LGBTQIA+, é sempre muito importante. Dizem que as pessoas não morrem enquanto a gente continua pronunciando seus nomes, né? E reafirmar a história dessas pessoas, eu acho que é uma maneira que a gente tem, seja de reverenciar, como o Lauro disse, que eu acho que é mais ou menos isso mesmo, sabe? A gente não tem que ter medo de fazer esse tipo de coisa, né? De olhar para trás e dizer que essas pessoas pavimentaram a história que a gente está pisando aqui hoje. Então, Alexandre merece essas loas todas mesmo, merece que a gente fale dele e não deixe o seu legado desaparecer, né? No país onde a gente está vendo, e aí a gente tem que colocar uma meia-culpa, né? Assim, movimento social, Estado, de um modo geral, que seja lá pela urgência da vida, seja lá por que for, parece que a gente vai desaparecendo, né? E aquilo que a gente construiu vai perdendo a importância e não se dando conta de que só é possível seguir adiante porque vem gente atrás da gente, né? Eu acho que, nesse sentido, é fundamental que a gente faça, sempre que possível, esse tipo de homenagem, esse tipo de reverência a todos, de todos os tamanhos. E aí, no Rio Grande do Sul, a gente já teve vários exemplos, como Adelmo, querido, o Alexandre, outros tantos que faleceram e outros tantos que estão aí lutando, né? E é fundamental. Exatamente. Bonita fala, Roberto, achei bem bacana. Acho que sintetizou um sentimento aí de todos nós. E eu só falei, eu não queria falar o reverenciar para que não ficasse tão pomposo, porque eu acho que aqui a nossa conversa é mais descontraída, né? E eu só queria acrescentar essa coisa da memória, né? Porque quando uma pessoa se vai, como o Alexandre, quando nos deixa, vai um pouco da nossa memória junto, né? Dos momentos em que cada um de nós esteve com ele, talvez, momentos exclusivos, em que só nós estivemos, e isso vai ficar só para mim, não é? Então, eu acho tão importante a gente falar sobre isso, para que a gente possa multiplicar esses momentos que foram tão incríveis. E, assim, eu tive momentos com ele que foram de extrema importância na minha vida e na construção do que eu sou hoje. Então, acho bem bacana por onde tu conduziu. Foi só uma parte. Como a Carla falou, né? São pessoas de muito afeto, de muita generosidade, né? Bom, vamos falar um pouquinho, então, da família dele, da origem dele. Laura, você teve todo esse contato, né, com a família. Ele se formou como jornalista, foi isso? Então, o Alexandre, ele nasceu em 64, né? Ele teria hoje 57 anos, porque eu nasci em 63 e eu fiz 58. Então, nós éramos praticamente irmãos.
no sentido de que estivemos muito tempo juntos e muito tempo ligados pelo teatro, que foi a forma como nós nos conhecemos. O Alexandre, eu, o Paulo Guerra e mais um outro ator chamado Jaime Ratnekas, em 89, se não me engano. Não sei se você sabe, mas o Alexandre ele teve uma pequena passagem pelo teatro. Na verdade, ele fez pouquíssimos espetáculos, porque ele descobriu que o que de verdade ele gostava de fazer era a produção, ou seja, era estar por trás, estar nos bastidores. E ele foi descobrindo isso com a prática. Então, nós fizemos um espetáculo em 89, eu acho, o primeiro trabalho juntos, que chamava Boneca Cobiçada. Era um espetáculo do Caio Prates, um ator performático, que fazia dublagens de cantoras internacionais e nacionais conhecidas. Já era, naquela época, imagina, em 89, era já uma transgressão colocar isso num teatro público, no Teatro Renascença, o que gerou um verdadeiro acontecimento nessa cidade. As pessoas iam... E em janeiro, era uma coisa que não acontecia. Depois, muito tempo depois, surgiu um evento como o Porto Verão Alegre, por exemplo. Não existia nada em Porto Alegre, porque existia aquele mito de que as pessoas iam embora no verão, iam para a praia. Realmente, algumas pessoas iam, mas tinham outras que ficavam e não tinham opção alguma de lazer. Então, o Luciano Alabassi, que era o diretor, resolveu colocar em pleno janeiro esse espetáculo, e foi uma coisa inacreditável. Tanto que ele teve 3 continuações. E depois, o próprio Luciano me chamou para fazer um trabalho. Aí era um trabalho mais dramático, chamava Inimigos de Classe, um texto de um inglês. E o Alexandre aí já começou a trabalhar na produção. Ele fazia a produção desse espetáculo. Nós dois trabalhávamos na produção. E aí chegou um momento que ele passou num concurso público, que, se eu não me engano, foi para o DEMAI. E ele me deixou sozinho. Ele simplesmente foi para o DEMAI e me deixou lá com toda a produção para acontecer. Não, claro, ele ainda me assessorou por um bom tempo, mas aí ele tinha, enfim, ele tinha um horário bem puxado Mas depois ainda nós trabalhamos. Ele foi também patinador, né? Antes do teatro. Isso, e o que eu ia falar, ele participou dos Tangarás. Que não existe mais, mas que era um mito na cidade de Porto Alegre nos anos 80. E ele era uma das grandes estrelas do Tangarás. Tanto que quando a gente montou ele produziu também Mulher. Oi? O que era o Tangarás? O Tangarás era um grupo de patinadores muito conhecido em Porto Alegre. Frozen. E ele acabou... E eles montavam clássicos hollywoodianos, assim, era muito bacana. Era um pouco cafona, mas era muito divertido e era requintado, tinha figurinos luxuosíssimos. Tanto que tinha um espetáculo que nós fizemos, que ele produziu também, Mulheres do Pau Brasil, que o Alexandre pegou uma cortina do Tangarás, que era uma cortina toda de lamê, imensa, que era um deslumbre, era a melhor coisa do espetáculo. A cortina de lamê do Tangarás. Ele também foi administrador de teatros públicos, né? Do Teatro de Câmara. Durante bastante tempo. Que o Lauro falou essa coisa da produção, né? Eu não sabia disso, né? Enfim, mas é interessante pensar como o Alexandre sempre levou o teatro para as ações de prevenção, para a construção da resposta à epidemia de AIDS também. Isso. Por exemplo, ele produziu espetáculos teatrais no GAPA, né? Esquetes teatrais, assim. O Yun, inclusive, foi para o São Pedro. Ele levou, porque ele carregava os amigos, né? Foi um projeto que nós tivemos, que todas as pessoas que iam atuar eram trabalhadores e trabalhadoras sexuais, né? E aí o Alexandre e o Paulo Guerra, desculpa, ele levou o Paulo, chamou o Paulo para trabalhar como diretor da peça, e ele fez a produção de todo o espetáculo, e a gente conseguiu apresentar, isso foi em 2000, a gente apresentou a peça no Teatro São Pedro, Chiquetésimos, num 1º de dezembro, que num sábado, assim, abalou a cidade.
que era com a presença da Effa Tupper, com tudo que a gente tinha direito, coquetel no foyer e tudo. Então, ele tinha essa coisa de ir transversalizando essas áreas da vida dele, né? Gente, vocês já viram que segurar essa turma vai ser difícil, né? Fiquem lendo o teleprompter, por favor, não esqueçam o teleprompter, tá? Pessoal, vamos falar um pouquinho, então, sobre... Vamos chegar, então, no GAPA, né? Já que a Carla comentou. Obrigado, Carla. Muito boa memória, muito bom contar isso. Então, vou ler uma reportagem da Rede TVT, né? O Brasil foi um dos primeiros a adotar medidas para prevenção, tratamento e garantia dos direitos humanos aos portadores do vírus, e o Ministério da Saúde passou a distribuir gratuitamente medicamentos antirretrovirais à população infectada pelo vírus já em 1991, enquanto muitos países apenas comercializavam o medicamento AZT. Então, eu me lembro do Alexandre me mostrando fotos de 89, por aí, com as pessoas com essas roupas que hoje estão comuns na pandemia, né, de astronauta, assim, porque as pessoas não sabiam que vírus era, então iam recolher, né, os corpos assim. E o Drauzio Varela comentando que ele perdia 5, 6 pacientes por semana, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho desse momento aí. Eu não sei se você quer falar um pouquinho, Roberto, contar como foi o surgimento aí do GAPA de Minas Gerais? Pois é. Quando a gente começou a trabalhar aqui, em 86, nós tínhamos 3 anos já de epidemia, né, de primeiros casos aqui em Minas Gerais, e era uma época realmente muito dramática, uma vez que não se tinha nenhuma alternativa, nenhuma perspectiva no horizonte para a recuperação da saúde dessas pessoas. Então, era um desespero, era sempre muito dramático mesmo, né? Era um momento trágico entre o receber o diagnóstico, começou a ser feito a partir de 83, com os primeiros testes, com a identificação do vírus. Receber era aquilo mesmo que as pessoas sempre diziam, era uma sentença de morte naquele momento, porque não se tinha nenhuma alternativa. Tanto que o GAPA ali surge ele muito na perspectiva de oferecer um suporte para essas pessoas, muitas vezes abandonadas pelas próprias famílias, abandonada pelos amigos. Hoje eu acabei de assistir, hoje à tarde, um filme que foi lançado no Tiradentes, que chama Os Primeiros Soldados, falando desses primeiros casos de AIDS em Vitória, no Espírito Santo. E chega a ser desconcertante, porque o tom trágico que o filme traz contrasta muito com o que a gente está vivendo hoje, ainda com todas as dificuldades, com todos os desafios que a AIDS apresenta para a gente até hoje. A gente tem, se a gente comparar com esse período, né, a gente vive hoje num paraíso, se a gente poder comparar uma coisa com a outra, né, porque naquele momento realmente não se tinha muita coisa para fazer. E era a vivência das pessoas. Eu me lembro perfeitamente bem, as pessoas ou lidavam com isso com uma ironia muito grande, né? Ou seja, eu tinha amigos que eu me lembro perfeitamente bem de me ligar assim, 2 horas da manhã, pedindo para que eu fosse para a casa dele, porque ele não estava passando muito bem, e eu chego na casa dessa pessoa e ele fala assim: você sabia que eu vou viajar? Já comprei passagem. Eu falei: é mesmo? Para onde você vai? Aí eu vou para Beleléu. Sabe, assim, era uma maneira que as pessoas tinham de lidar com aquele eleitorado, né? Depois de 89, em 90, com a distribuição de antirretrovirais, ainda não de forma universal, que foi só em 96, já acendia uma luzinha, sabe? Nós já tínhamos alguma coisinha já mostrando, e aí o próprio movimento de AIDS assumiu a coisa do se viver com HIV e não morrer com AIDS, de
do slogan de Herbert Daniel, do Viva a Vida, né? de reafirmar a vida como sendo um momento absolutamente privilegiado de todos nós aqui. Enquanto tiver vida, tem esperança, tem o que fazer, né? E a gente começou a perceber uma coisa que era muito interessante, que era, nesse filme, quem puder assistir depois, assista, tem uma fala que eu acho que condensa bastante esse momento, que o personagem chega em um determinado momento, ele fala do quanto que o HIV, na vida dele, abriu os horizontes, não fazendo nenhuma apologia ao HIV, mas ele estava dizendo sobre essa possibilidade de degustar a vida como se não houvesse amanhã, né? Eu acho que neste momento da epidemia isso era muito, muito marcante. E não que não seja ainda, né? As pessoas, por incrível que pareça, por mais que a gente fale que temos remédios, que nós temos formas de prevenção, que nós temos milhões de estratégias de tratamento, as pessoas vivem ainda com ecos dessa época e nos atravessa, né? Eu estou trabalhando em ambulatório, atendendo as pessoas que vivem com HIV, e vejo isso perfeitamente, como que as pessoas falam quando recebem o diagnóstico positivo, como que a carga negativa ela é muito grande e como que é difícil o movimento de restauração da esperança, sabe? Porque a impressão que elas têm é que acabou, não tem mais. Não se tem mais amor, não se tem mais esperança, não se tem mais possibilidade de viver. E eu acho que... Estou mostrando aí, Roberto, só para o pessoal entender, é um jornal da época, né, chamando de peste gay. Olha como exatamente. Imprensa, né? Era como chamavam, era assim mesmo. E aí o que era muito importante, assim, foi a construção que eu posso falar em primeira pessoa, porque eu estava ali, mas todos nós que fomos para a ponta nesse momento, a gente ajudou a reverter, de uma certa maneira, essa compreensão, ou, no mínimo, mitigar o impacto negativo. A gente conseguiu mostrar para as pessoas que era possível viver com HIV, era possível transar, era possível amar, era possível namorar, isso muito antes do indetectável ou intransmissível, né? Porque as pessoas achavam que não podiam mais, porque elas eram como se fosse, como o Cazuza mesmo falou, meu amor agora é risco de vida, né? E a gente conseguiu fazer isso de uma certa maneira. E talvez, trazendo Alexandre à cena, eu acho que quando ele propõe no GAPA Rio Grande do Sul transversalizar e fazer esses passeios pela arte, pelo teatro, e dar voz a isso pela profissão da imprensa, mudando esse tipo tentando mudar, enfrentando isso, porque a gente enfrentava, o vírus nos enfrentava, essa imprensa que fazia esse tipo de manchete, né? Nessa hora, o Alexandre, eu acho que com essa potência dele, ele contribuiu muito para que hoje a gente tenha um manual de redação onde se discute como que se fala sobre essas questões, né? Mas, Roberto, só um pouquinho, a gente já vai entrar na participação dele aí. Muito obrigado. Vamos falar do GAPA no Rio Grande do Sul, cara. Como é que foi? O GAPA no Rio Grande do Sul é bastante pioneiro, não é? Na verdade, o GAPA do Rio Grande do Sul, assim como o GAPA Minas, ele surge nessa mesma perspectiva, né? De trabalhar, de buscar construir coletivamente, né? É a resposta comunitária, então tentar construir coletivamente respostas para uma epidemia que colocavam em xeque uma série de paradigmas que na época se tinha sobre vida, morte, sexualidade, né? Eu acho que é importante também, Roberto faz esse resgate de forma perfeita, assim, mas é importante a gente pensar que
uma das questões que sempre nortearam os GAPAs, né? E aqui falando do Roberto como GAPA Minas, então, que eram muito próximos, né? Mas também a construção da resposta à epidemia de AIDS naquela época, ela era ser uma resposta ancorada na garantia dos direitos humanos, né? Então, esse sempre foi um diferencial da resposta brasileira à epidemia de AIDS, e uma coisa que se perdeu com o passar dos tempos. E isso não foi por acaso, né? A gente tem que considerar que a AIDS, ela redimensionou o estigma de populações que já eram historicamente excluídas e marginalizadas, né? Então, quando a gente tem lá na década de 80 uma manchete de jornal, e daí a gente vai pegar o que tu colocaste aí, que aponta a AIDS como uma peste gay, tu redimensiona um estigma, né, que é muito presente para uma população. E isso aconteceu com os gays, mas também aconteceu com os trabalhadores e as trabalhadoras sexuais, os usuários encarcerados, né? Hã? Encarcerados. Então, assim, uma série de populações que já tinham, né, e já vivenciavam no seu cotidiano, mas um processo de exclusão muito grande. Então, sempre a resposta, naquele momento, a resposta ela esteve muito ancorada na garantia dos direitos humanos. Né? E quando você fala garantia dos direitos humanos, Carla, eu me lembro, assim, por exemplo, o GAPA tinha um salão para receber as pessoas, não é isso? Não era só toma aqui teus remédios, alguma coisa assim, né? Não, ao contrário, né? Eu acho que o que as instituições faziam, até porque nós nunca disponibilizamos remédio, eu acho que em algum momento nós somos facilitadores nesse processo, porque, como o Roberto coloca muito bem, né? Na verdade, a terapia antirretroviral, ela passa a ser de acesso universal em 96, né? Então, antes, o acesso ao tratamento que existia naquele momento, antes de 96 no Brasil, muitas vezes se dava de forma contrabandeada, né? Então, assim, as instituições, elas funcionavam um pouco isso, né? Nós tínhamos, naquela época, a Varig, e os comissários da Varig traziam, a gente juntava o dinheiro, entregava para os comissários traziam os medicamentos para dentro do Brasil e entregavam no GAPA, né? E lá as pessoas iam buscar o remédio, então, que precisavam para fazer o seu tratamento, que era a possibilidade que as pessoas tinham, não se tinha o remédio no Brasil, né? E eram possibilidades terapêuticas que a gente conhecia, porque as pessoas viajavam e também, naquele momento, tinha o diferencial quando a gente olha a epidemia de AIDS, o perfil da epidemia de AIDS hoje, e a gente compara com o que tinha naquela época, a gente tinha naquela época também as pessoas que estavam se infectando por HIV eram pessoas que tinham um poder aquisitivo maior, então eram pessoas que tinham essa vivência do exterior, então tomavam conhecimento de que tinham terapias que eram mais efetivas do que para o tratamento. Então, as ONGs, no primeiro momento, elas se organizam, né, um pouco para construir essa resposta comunitária ancorada nos direitos humanos, mas também ser um facilitador desse processo, né? Então, eram principalmente redes de solidariedade, redes de apoio, né? A solidariedade norteava muito as ações das ONGs. E esclarecimento também, né, cara? Exato, e tinha um papel político muito grande, né? Um papel de incidência política muito grande. Tudo que se tem, né, de políticas hoje de HIV e AIDS, inclusive o acesso universal aos medicamentos, foi uma conquista, né, dos movimentos sociais. Então, assim, foram as pessoas que se mobilizaram, não foi uma decisão porque naquela época ou hoje foi uma conquista, né? Não foi uma decisão de governo, assim, foi uma conquista e uma conquista árdua, assim, né? Assim como várias outras conquistas, como tu pontuaste muito bem, da resposta brasileira, ela não ser ela ter sido uma resposta que trabalhou prevenção de forma pioneira, que apostou, né, em estratégias que eram, inclusive, criticadas internacionalmente, né? Quando o Brasil resolve que não vai trabalhar com postergação do início da vida sexual ou da vida sexual com fidelidade, com casamento, e resolve que vai trabalhar com o uso preservativo, né, lá na década de 90, como uma grande possibilidade de prevenção ao HIV, então apresentando isso e ancorando a resposta do HIV no uso do preservativo e nas intervenções que eram possíveis naquela época, né? E hoje se ampliaram. Hoje falar de prevenção
enfim, a gente tem um leque muito mais amplo de possibilidades. O Brasil tinha aí uma postura, né, muito protagonista nesse cenário da prevenção, né, com políticas... Até lutando contra as patentes, né? Bom, era outro momento, né? A gente tem que perceber também que a resposta do HIV/AIDS, naquele momento, ela foi possível porque a gente tinha um contexto histórico muito distinto do que a gente tem hoje. Né? Certamente, se a gente tivesse... E a gente viu, por exemplo, com a Covid, que a gente não conseguiu responder à altura. Qual foi a participação comunitária e qual está sendo a participação comunitária na resposta à Covid-19? Né? 3 bilhões de pessoas sem vacina, né? Estamos aí com as patentes. Bom, agora você está falando, lembrando do Drauzio Varela comentando que quando ele veio dos Estados Unidos e disse, gente, nós temos que distribuir camisinhas nos presídios porque eles vão contaminar as mulheres e tal, a esquerda respondeu para ele assim, bom, tem tanta gente passando fome na favela que a gente não vai pensar em camisinha para preço, né? Deu no que deu, né? Bom, vamos falar um pouquinho da Parada Livre. Como é que foi, Laura? Como é que foi aí sua participação? Teve a ver com o GAPA também? Sim, mas antes eu queria falar, porque assim, na verdade, o GAPA, eu acho que, como a Carla muito bem falou e o Roberto falaram da coisa mais institucional, o GAPA também tinha uma preocupação muito lúdica com a questão da AIDS. E, uma época, a Débora Finocchiaro, que é uma atriz e diretora gaúcha, ela foi convidada. Ela já fazia um trabalho em empresas com um pequeno espetáculo, um sketch chamado Vlaides, o Vampiro. E aí o GAPA descobriu, não sei como, através de quem, e a Débora fazia nas empresas com os funcionários, sabe? Ela fazia um trabalho todo de pesquisa e depois montava o espetáculo com os funcionários. Aí, a partir do momento que o GAPA pegou esse trabalho, ela formou um elenco, que é o Museu, Zé Adão Barbosa, Débora, a Bettina Miller, enfim, a Lígia Rigo, Léo Ferlauta, era um elenco super bacana, e nós viajamos muito com o apoio do GAPA, patrocinados pelo GAPA, na verdade, levando esse espetáculo a várias comunidades, a empresas também. Eu lembro que a gente fez boa parte do litoral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, algumas cidades do interior do Rio Grande do Sul. E vocês estavam falando da temática da AIDS, é isso? O vampiro Vlaides era nada mais do que um vampiro que chegava a um vilarejo e ele mordia o pescoço de uma menina e se infectava com o vírus. Porque essa menina já era soro positivo. Então, tudo de uma maneira muito engraçada. É claro, a história era contada, mas também passando todas as informações que eram necessárias e precisas e justas para que as pessoas conseguissem entender aquilo que estava sendo feito ali, né? Qual era o motivo de nós estarmos ali. E sempre depois desse espetáculo havia um bate-papo entre as pessoas. Então, acho que isso foi muito importante e, de uma forma muito simples, levou essa questão da AIDS a muitas pessoas que não tinham acesso, sabe? Ou que tinham muita desinformação. Então, aí eu acho mais uma coisa importante, bacana que o GAPA proporcionou para o Estado, não só para aqui, para o Rio Grande do Sul. A gente foi até Santa Catarina, o projeto só parou porque, de repente, ele ficou caro demais e a gente não conseguiu levar adiante. Que é lamentável, mas essas coisas acontecem. Mas a gente fez assim, um bom apanhado aqui no Estado. Vamos falar da Parada Livre, por favor, que aí já engloba uma outra política. A Parada Livre é uma iniciativa do Nuances. A primeira Parada Livre, a segunda, enfim, sempre foi o Nuances que promovia. Que é a Parada Gay de São Paulo, né? Para quem está em São Paulo. Oi? Que é, para quem está em São Paulo, entender a Parada Gay, né? Sim, a gente chama aqui no Rio Grande do Sul de Parada Livre. É a Parada Gay. Acho que é só no Rio Grande do Sul que é Parada Livre. O Rio Grande do Sul é sempre diferente, não? É Parada Livre aí em Minas, Roberto. Não, é Parada Gay, né? Enfim. Então,
houve um momento em que aconteceu, talvez a Carla saiba melhor explicar, aconteceu um desmembramento desta parada, por motivos que eu sinceramente não sei te dizer, mas é claro, óbvio que eram por motivos políticos, de desacerto político. Então, durante 3 ou 4 anos, aconteceram 2 paradas em Porto Alegre. Uma que era promovida por Nuances e outras entidades, e uma promovida pelo GAPA. Então, isso gerou um desconforto muito grande entre as instituições, entre o público e entre os artistas que participavam dessas, principalmente dos apresentadores, e aí é onde eu entro. Então, para não deixar a coisa pior, ao fim, ou para não constranger demais, os apresentadores acabavam sendo os mesmos. Então, eu apresentava uma parada no final de semana, e no final de semana seguinte eu apresentava uma outra parada. É uma coisa um pouco sem sentido, até que eu acho que eles entraram em algum acordo e voltaram na a... verdade, assim, ó, não era o GAPA, né? O GAPA, na verdade, nunca promoveu Parada Livre, né? Na verdade, tinha Parada Livre, que era a parada promovida pelo Nuance historicamente desde 97. Né? 97, exatamente, a primeira. A primeira 97, Éramos meia dúzia de cada pingado fazendo a volta na Redenção, com todo mundo apontando no brick, né? 150 não pessoas. Tinha nem palco. Não tinha nem palco. Não tinha... Era um tablado em frente ao Doce Vício. Não sei se tu lembra. O Afonso é muito jovem, a Carla também. Vocês lembram desse bar? Que ficava atrás do Colégio Militar. Doce Vício. A primeira parada aconteceu na frente do Doce Vício, num palco de, sei lá... Tabladinho, né? 2 metros, E eu lembro, era muito engraçado, isso é muito... Eu jamais vou esquecer, porque eu lembro de estar no palco apresentando os artistas e eu via rostos, pessoas conhecidas e escondidas. Pessoas escondidas atrás de árvores, pessoas escondidas atrás de postes, pessoas de máscara, para vocês entenderem o que era esse movimento, né? Tem uma coisa, agora que tu está falando, eu estou me lembrando, Lauro, que eu me lembro que depois, quando a parada já era maior, que se fazia volta e tal, que já tinha já era, talvez anos 2000, não sei, final da década de 90, eu lembro que tinham várias pessoas que a gente conhecia, que a gente sabia que não entravam na parada, iam e ficavam pelos lados, assim como o Lauro está falando, olhando. E aí a gente passava no meio e fazia um movimento. Não, mana, vem, mana, não te esconde, né? Então, foi o processo de construção da parada, ela sempre foi um processo muito interessante aqui em Porto Alegre. Né? Eu acho que Porto Alegre tem umas características, tem umas especificidades muito grandes. Por exemplo, Porto Alegre talvez seja a única parada que até hoje não teve testagem para HIV durante a parada. Né? Então, nunca se teve, se tem trabalho de prevenção, se fala em HIV e AIDS, mas não se tem testagem. Parece que para o ano que vem muda. Né? Parece que para a próxima parada eu ouvi falar. Pessoal, eu vou ter que interromper vocês, vocês são maravilhosos, inteligentes, e dá vontade de ficar ouvindo 2 horas, mas não. Existe um fator Cronos. Eu vou passar aqui, até para o nosso amigo, né, Roberto, poder falar também um pouco. Você já viu esses gaúchos, né? São 3 contra 1. Eu vou passar aqui um pouco do Alexandre falando, Roberto, para a gente ver ele defendendo aqui como ele falava bem, né? Se antes nós não existíamos ou éramos vistos apenas como piada para programas humorísticos, por exemplo, na televisão, hoje o pessoal descobriu que a gente tem infelizmente a gente sendo visto apenas do ponto de vista de cidadão, porque viramos consumidores e descobriram que nós gays, lésbicas, sexuais somos consumidores e consequentemente a gente está sendo abordado pela mídia de uma outra forma, mas ainda está muito longe de a gente ter um tratamento com maior qualidade, com seriedade, com o qual a gente merece. Isso mudou um pouco. Ok. Está sem som. Afonso, está sem som.
Opa, pronto, obrigado. E vamos botar mais um aqui para a gente ver o Alexandre agora ele está na TV da Assembleia Gaúcha. Por exemplo, Porto Alegre tem uma lei municipal que proíbe discriminação por orientação sexual e identidade de gênero nos estabelecimentos sociais. Significa, se eu for com o Guilherme no restaurante e a gente trocar um beijo, a gente não pode ser expulso desse local. E, embora exista essa legislação da Constituição, artigo 5º, que diga que é proibido discriminar por qualquer natureza, a gente fica no qualquer natureza e daí precisa afirmar e buscar legislação. Não, que a natureza pode ser entendida como orientação sexual também. Se tiver especificado essa questão, é possível que a gente consiga, né, por exemplo, coibir um estabelecimento de coisa com uma multa, né, uma cassação do alvará, inclusive, desse estabelecimento. Em Porto Alegre, a gente mesmo tendo essa legislação municipal, nós temos inúmeros casos, né? E o pior é que... Então, a gente ouvia aí, né, porque ele juntava tudo isso, né? Ele se comunicava bem, né? Ele tinha muita informação, ia para as cabeças, como o pessoal fala, né? Politicamente, assim, sabia como manejar politicamente a coisa. Queria que você falasse um pouquinho, Roberto, em termos nacionais, assim, quando que você conheceu o Alexandre, porque ele acabou tendo uma projeção nacional também, né? Sim. Eu conheci Alexandre logo que o GAPA, e ele estava a história é a seguinte, mais ou menos o seguinte, o GAPA São Paulo, ele surge no primeiro momento, em 84, depois no mesmo período, e aí começa a surgir os GAPAs nas demais capitais. E desde aquele momento, nós tínhamos uma certa orientação política comum, né? Assim, era o que ele nos alinhavava. Isso fez com que nos aproximássemos. E era uma coisa muito interessante, né? No momento em que a internet estava começando a despontar, nós não tínhamos... era uma festa quando um GAPA conseguia comprar um fax, na época, que era uma coisa, né? E eu me lembro perfeitamente bem que quando a gente comprou um fax, surgiu o e-mail, e todo mundo ficando felicíssimo com o fax, e a gente falava, agora não é mais fax, agora já é e-mail e tal. Nesse momento, a gente fazia das tripas coração, os voluntários, os militantes, para se encontrar, e a gente fazia encontros periódicos, né? E foram nesses encontros que a gente estreitou tanto os laços políticos quanto os laços afetivos, né? Hoje a gente tem um emaranhado, e a Carla sabe muito bem o que eu estou dizendo, né, Carla? Um emaranhado de gente ligado por afetos, não necessariamente mais em razão do HIV ou da política, mas por questões absolutamente afetivas, né, que a gente criou. Isso era muito importante naquele momento. O afeto era uma linguagem absolutamente necessária para, como a Carla falou, que a solidariedade era um combustível para o enfrentamento, e a solidariedade só era possível a partir do afeto, do quanto de afeto que a gente aportava nas nossas ações, né? E aí era muito interessante, porque a gente conseguia fazer naquele momento, só fazendo uma digressão rápida, a gente conseguia fazer naquele momento uma ponte bastante interessante entre a intervenção política e essa política do afeto, né? E a gente conseguiu fazer com que isso que o Lauro estava dizendo sobre o caráter lúdico das intervenções e tal, e a gente só conseguiu fazer isso porque existia um lastro político que foi, e aí isso é uma coisa interessantíssima, porque nesse momento que eu posso dizer do Alexandre com uma clareza muito maior,
por conta da história dele no movimento LGBT, na época, o movimento gay e tal, havia uma demanda, e isso foi vocalizado cada vez mais, de que a gente só podia trabalhar, seja na assistência ou, sobretudo, na prevenção, se a gente promovesse o protagonismo das pessoas envolvidas na história. Né? Então, a questão da sexualidade, a questão, sobretudo, das sexualidades periféricas, né? A gente está falando aí das homossexualidades, das travestilidades, da prostituição, a gente está falando disso que irrompia o normal, né? Irrompia a vida mais ou menos ali da normalidade. E foi no momento que a gente assertivamente falou assim: este é o caminho. Se não houver essa liberdade, não vai haver prevenção, né? Porque, por exemplo, homossexuais e travestis estavam sendo mortos, como ainda continuam sendo mortos, né? Nesse país homofóbico, transfóbico que a gente vive. E como que eles iam se prevenir se eles estavam tentando chegar no outro dia vivos, né, e vivas, né? A gente conseguiu perceber isso, e a luta do Alexandre pela afirmação dos direitos LGBT tanto potencializou a luta contra a AIDS, da mesma forma que a luta contra a AIDS potencializou e deu voz para essas pessoas que muitas vezes estavam atrás das árvores durante as paradas, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro, e acompanhavam perifericamente, né? Foram tanto a AIDS, as pessoas falaram assim: nossa, eu tenho que participar, eu posso participar, eu tenho que dizer, eu posso me preocupar com isso, eu devo me preocupar com isso. Da mesma forma que um certo debate, que eu acho que é sempre importante a gente não esquecer, que teve um embate inicial que, como você mostrou no primeiro recorte do jornal da peste gay, uma parcela muito significativa do movimento gay na época não queria muito estar na frente da luta contra a AIDS para não reforçar o estigma, né? E a AIDS foi mostrando para essas pessoas que não, era só ao ser protagonista que se mudaria isso, né? E aí o Alexandre, com a luta dele pela afirmação dos direitos LGBT, conseguiu isso de uma forma brilhante, como a Gabriela conseguiu isso de uma forma brilhante, e todas as mulheres prostitutas, né? Outras tantas travestis e transexuais fizeram isso ao longo da história, né? Que ancoraram na AIDS, e a AIDS ancorou no trabalho delas, né? Era uma transversalidade e uma teia muito bem tecida. Eu acho que é importante ressaltar esse tipo de relação. E como a Carla tinha colocado, né, eu me lembro dele sempre trazer as trans também, numa época que essa discussão, justamente, hoje, né, se diz isso, né, que muita discriminação dos gays com as trans e tal, né? Muito obrigado, Roberto. Bom, a gente está falando também de amizade, né? Você colocou agora aí essa generosidade dele, que fazia amizade com as pessoas. Eu fui assistir uma palestra dele e tal, ele disse: pinta aí quinta-feira na minha casa, tal. Quando eu vi, eu era testemunha da fundação do Somos em 2000 lá, assinei como testemunha, ou seja, né, presenciei um fato histórico. Eu queria que vocês colocassem um pouquinho também essa questão do afeto, né, da amizade. Mauro, você vivenciou muita coisa com ele, o que você tem para contar aí? Bom, eu frequentava a casa do Alexandre quando ele ainda morava com a mãe, com a dona Marisa. E eu lembro que a primeira vez que eu me vesti de mulher, antes de começar a fazer shows, antes de existir o personagem, de fato, eu e o Alexandre, nós nos montamos juntos para ir a um baile de carnaval. Porque a dona Marisa havia viajado, era carnaval, férias, fevereiro, havia viajado para a praia, eu acho que o apartamento estava lá vazio. E eu e o Alexandre baixamos o guarda-roupa de dona Marisa. Usando, e cada um de nós escolheu um figurino
e saímos pela rua como se nada fosse. O Zé Adão Barbosa morava no prédio ao lado e ele ainda nos maquiou. Isso que ano seria? Nós não tínhamos, sem ser nós não tínhamos, mas foi maravilhoso. Nós não tínhamos muito conhecimento dos lugares, a gente não sabia onde ir, porque na época a gente não frequentava à noite ainda. E aí alguém falou, tem o Egossum, que é um lugar maravilhoso, tem uma festa de carnaval incrível. O Egossum ficava onde depois foi o Indiscretos e vários outros bares na Venâncio Aires. Várias casas gays existiram ali e hoje não existe mais o prédio, inclusive. E nós fomos. Só que não tinha absolutamente ninguém, um verdadeiro fracasso. E nós dois, montadíssimos e querendo nos animar, sentados num canto, tomando uns drinks, até que nós resolvemos animar a festa. Então a gente dançou, tirava as pessoas do lugar para dançar. E era um lugar que tinha garotos de programa, a gente não sabia. Foi divertidíssimo. E daí alguém disse, olha, vamos em tal lugar que lá é melhor. Bom, nós passamos a noite inteira indo de um lugar para outro. E não sem ninguém em nenhum dos lugares. E depois nós fomos andando pela rua, felicíssimos, completamente bêbados, e acabamos indo dormir na casa dele. Então, essa é uma memória que eu tenho, é uma memória afetiva que eu tenho com ele, e é uma coisa que eu não vou esquecer nunca, porque foi, de fato, assim, algo que talvez tenha colaborado para que eu hoje fizesse esse trabalho transformista e com o respeito que ele tinha por isso, né? Por esse trabalho que eu fazia, e muitas vezes me chamou para fazer coisas com o Gapa e em outros momentos. Então, ele te produziu também, né? Ele fez produção. Ele produziu um espetáculo que chamava Mulheres do Pau Brasil, que foi o primeiro espetáculo de transformistas em teatro em Porto Alegre, com atores, com artistas das casas noturnas, de palcos alternativos. Foi a primeira vez que Dandara se apresentou no teatro, a primeira vez que Glória Cristal se apresentou no teatro, Carla Campos, que era um dos travestis mais conhecidos em Porto Alegre. Então, ele foi pioneiro nisso, sabe? E sempre com muito amor. Ele fazia tudo com muito carinho, com muito respeito às pessoas. Então, eu vou ficar para mim, fica essa memória muito forte do carinho que ele tinha por todos nós, mas especialmente pelos gays, pelos travestis, e da forma carinhosa e linda com que ele tratava, sabe? Que eu percebia, eu via o jeito que ele chegava a essas pessoas, que era muito diferente naquela época, e aí até ainda hoje, né, do que muitas pessoas fazem. Então eu acho que ele foi construindo muito lentamente tudo isso, e ele chegou num momento muito lindo da carreira, e ele podia estar ainda hoje trabalhando, e tanto que quando ele partiu, se fez uma homenagem para ele no Jornal do Almoço, em Porto Alegre. Para o Roberto, que não sabe, é uma filial da Rede Globo aqui lá em Porto Alegre, estou na praia, a RBS TV, e que é de fato um programa de variedades, mas que tem para os gaúchos é muito difícil ter a visibilidade nesse programa, ou seja, divulgar suas peças, né? E ele foi homenageado ali e também no Jornal da Tarde, que eu acho que foi uma coisa muito merecida e que não acontece normalmente. Então daí se percebe a importância realmente que ele teve para todos nós. Você sabe Desculpe, me alonguei muito. Não, maravilhoso. Eu me lembro que também essa questão de ter uma nova geração no Somos é assombrosa, né? Porque o que acontece geralmente é que você acaba sendo só aquela coisa, né? A ONG e não tem descendentes, né? E ele conseguiu, né, gerar. Então isso. Ele sabia ver o potencial dessas pessoas e tudo. Bom, vamos falar um pouquinho dessa coisa hoje, né? Como é lutar contra o HIV hoje, né? Queria que vocês falassem um pouquinho de toda essa situação que o Brasil vive. O Drauzio Varela falou esses dias que a impressão que ele tem é que ninguém usa camisinha mais. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Carla, por favor.
Então, quando a gente faz esse olhar retrospectivo, né, e vendo o Lauro falar das ações do GAP, assim, né, a gente vê o quanto a gente construiu e o quanto a gente perdeu, né, na resposta ao HIV. Na verdade, o que a gente vem passando hoje, e hoje, assim, pelo menos na última década, né, é um fenômeno de apagamento social da epidemia de AIDS. Né? E esse fenômeno ele vem se estabelecendo de forma paulatina. Né? A AIDS perdeu visibilidade, né? Ela deixou de ser uma pauta e considerada prioritária dentro das agendas públicas, né? E, em consequência, ela perde visibilidade também no contexto da sociedade. Né? Então, deixa de ser um tema que está sendo discutido como era até início dos anos 2000. Né? Óbvio que a gente tem uma série de elementos que nos levam a esse fenômeno. Né? A gente tem todo um processo de desfinanciamento, a gente tem, inclusive, uma das questões que quando a resposta brasileira ela é apontada como melhor política de AIDS do mundo, a gente tem também nesse processo uma visibilidade muito grande, e isso faz com que muitos financiadores internacionais que estavam aqui se afastassem do Brasil. A gente tem mudanças nas formas de financiamento das políticas, né, principalmente das políticas da sociedade, das ações da sociedade civil, né, e acho que é importante pensar que sempre foi a sociedade civil sempre foi um elemento muito importante na resposta brasileira, principalmente quando a gente pensa nas políticas de prevenção, né? Então, sempre foi a sociedade civil que foi inovadora e que trouxe, que carregou todas as ações e foi muito propositiva nas questões relacionadas à prevenção do HIV e AIDS. Afora isso, falei no começo assim da gente pensar desse contexto histórico que nós tínhamos quando surgiu a epidemia de AIDS no Brasil, e da gente pensar também de como o recrudescimento dessas pautas fundamentalistas e conservadoras, né, tem reverberado e vem reverberando aí nos últimos 15 anos na resposta brasileira ao HIV e AIDS. Então, o que a gente tem hoje é uma resposta mínima, né, ancorada principalmente na disponibilização dos antirretrovirais, né, e que cada vez mais está uma resposta frágil. Se nós tínhamos a compreensão que nós tínhamos na década de 90, início dos anos 2000, de que a AIDS era uma epidemia político-social e, portanto, precisava de uma resposta ampla e articulada com diversos setores, né? Hoje, o que a gente tem em relação às políticas de HIV são ações muito pontuais e extremamente ancoradas nas questões relacionadas à assistência. Né? E mesmo na assistência ainda muito frágil, mas certamente o Roberto tem muito a dizer sobre isso. Sim. Obrigado, Carla. E tem essa coisa também que as pessoas pensam, tudo bem se pegar porque tem remédio, né Roberto? Eu sempre fico meio em dúvidas a respeito disso, porque, como eu estava dizendo, trabalhando na ponta, não é isso que eu vejo quando as pessoas chegam lá. Elas chegam apavoradas, elas chegam absolutamente tomadas pelo pavor, e aquilo que eu falei desses ecos dos anos 80. O que a gente viu mesmo, eu acho que tem alguns processos aí importantes da gente poder pontuar. Primeiro, uma certa despolitização da AIDS, que a Carla estava falando, e uma colonização do discurso biomédico, coisa que a gente conseguiu fazer na década de 80 e 90, de dizer, não, a AIDS é uma questão política, a AIDS é uma questão de reafirmação de identidades, é uma afirmação de cidadania, enfim, todo esse percurso parece que ele recebeu um influxo, sabe? E a gente, quando você traz o Drauzio, que ele fala essa impressão que se tem que não usa camisinha, tem muito a ver com essa coisa da forma como que a gente significou a PrEP, a PEP, o tratamento como prevenção, sabe? Ou seja, a gente
foi pelo canto da sereia do discurso biomédico, né? E por isso que dá a sensação de que as pessoas estão aí, se pegar, pegou. Não é assim, né? Mas as pessoas estão surfando nessa onda, né? O discurso é esse, né? E, de uma certa maneira, a gente viu, e eu acho que isso é importantíssimo, a gente viu um esvaziamento do movimento social enquanto ativismo, sabe? A gente viu uma passagem perigosa das ONGs no Brasil para o campo da prestação de serviços. O que a gente relutou tanto numa certa época, enquanto movimento social, de controle social, de propositor de políticas públicas, de fiscalizador dessas políticas, a gente acabou, de uma certa maneira, sendo reduzido a um braço do Estado, né, sendo pago para isso, e não regiamente pago, que faz com que as ONGs não tenham dinheiro, porque chegou um determinado momento, na década dos anos 2000, no início dos anos 2000, assim, até 2010, mais ou menos, a gente começou a perceber que as pessoas chegavam até o GAPA, aqui em Belo Horizonte, chegavam até o GAPA falando assim, vocês podiam me contratar, coisa que, há uns 10 anos antes, as pessoas chegavam e falavam assim, eu queria trabalhar com o GAPA, né? Eu queria colaborar com o GAPA. E aí houve um mau entendimento, me parece, do que era o processo de profissionalização das ONGs. Elas se tornaram espaços de empregatícios, vamos assim dizer. Né? Então, as pessoas não trabalhavam porque tinham know-how, seja lá na sua área de atuação inicial, né? Junto a profissionais do sexo, junto a homossexuais, a travestis, elas chegavam e queriam construir expertise através do trabalho, né? Numa relação muito utilitária. E isso foi esvaziando o movimento nesse sentido. Hoje a gente vê realmente uma certa indigência, né? Podem me crucificar, mas assim, nesse processo de apagamento histórico, eu já estou lá com uma figurinha quase que apagada, justamente por causa disso, porque eu sempre fui contrário a esse tipo de questão. E não é saudosismo, sabe? É acreditar que o movimento de base é que faz que pode mudar o rumo da história, né? E muito obrigado, Roberto. Nós vamos ter que seguir. Muito obrigado. Já passamos de uma hora. Te agradeço. Bom, eu vou ler aqui um trecho sobre, em 2004, o Ministério da Saúde do Brasil, por incrível que pareça, né, fez o Brasil Sem Homofobia. E eu vou ler aqui uns trechinhos, né, desse programa. O programa é constituído de diferentes ações voltadas para apoio a projetos de fortalecimento de instituições públicas e não governamentais, capacitação de profissionais e representantes do movimento homossexual que atuam na defesa dos direitos humanos, disseminação de informações sobre direitos de promoção de autoestima homossexual e incentiva a denúncia de violações de direitos humanos GLBT, dos segmentos GLBT na época, né? Estamos falando de 2004, né? Então parece que a gente passou 1000 anos aí. O Alexandre também colaborou, né, nesse Brasil Sem Homofobia. Você conhece alguma coisa sobre isso, Lauro, sobre a elaboração desse projeto? Não, sinceramente não. Não, eu não lembro disso. Não sei se algum de vocês conhece, não. Essa participação do Alexandre. Bom, queria que você falasse um pouquinho, Carla, também, sobre o GAPA enfrentou um problema seríssimo de perder sua sede, né? Conta essa história trágica aí pra gente, por favor. Então, No final, o Lauro vai fazer um show, né, pra gente sair mais animado. Não, é que eu tô ficando desanimado, porque é tão triste tudo isso que vocês relatam, é desolador, né? E agora a Carla vai falar sobre a completa destruição, né,
de toda a construção que houve, a Linda Quebrada, só um pouquinho, desculpa interromper, a Linda Quebrada, que eu adoro, que diz que toda a construção exige uma destruição, né? Ou vem de uma destruição. Então, eu acho que é a hora de construir de novo, né? Eu acho que o Roberto estava falando, enquanto o Roberto falava, assim, eu estava relembrando alguns fatos, que é isso, acho que o que aconteceu com o GAPA, Rio Grande do Sul, é muito reflexo do posicionamento político do GAPA, né? Que não por acaso vai muito ao encontro do que o Roberto tinha falado, né? O Roberto, ele coloca muito bem todo o fenômeno e todas as dinâmicas e caminhos que foram impressos ao movimento AIDS a partir de 2005, 2006, né? E o GAPA Rio Grande do Sul, ele nunca, ele ficou muito atento ao que era a sua missão, né? E isso, obviamente, teve um reflexo na instituição. Então, a instituição foi passando por um período com bastante dificuldade de manter as atividades nos modelos que tinha, como era conhecido. O GAPA Rio Grande do Sul, no início dos anos 2000, tinha 120 voluntários, né? Então, era uma instituição muito robusta, né? E voluntária, e de base voluntária, né? O que aconteceu? Eu acho que o que aconteceu com o GAPA em 2017, que foi o despejo da sede, ele reflete muito bem as políticas de AIDS no Rio Grande do Sul, ou seja, a desconstrução das políticas de AIDS no Rio Grande do Sul, né? Então, não é por acaso que a gente vive num estado que há mais de uma década se mantém como um dos estados com as maiores incidências de HIV e AIDS do Brasil. A gente vive numa capital que tem um cenário epidemiológico totalmente distinto do resto do Brasil. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul uma epidemia de AIDS generalizada, e isso é reflexo de falta de políticas públicas para o enfrentamento da epidemia, né? Eu acho que o que aconteceu com o GAPA em 2017 é muito reflexo disso, né? Que foi o despejo do GAPA, né? Mas é muito engraçado pensar no despejo do GAPA, porque, na verdade, quem foi despejado foi o estado do Rio Grande do Sul, né? O GAPA tinha um convênio com o estado do Rio Grande do Sul, esse convênio se mantinha, né? Ou seja, o GAPA oferecia, né, oferecia uma série de ações que o estado não oferecia, continua não oferecendo, né? E, em contrapartida, o estado cedia a casa, né? Só cedia, nunca fez nenhum tipo de manutenção, para que nós realizássemos as ações. O que aconteceu foi que, em 2017, depois de 8 anos sem o Estado pagar o aluguel, né, da casa, aquela casa originalmente foi o primeiro, era um símbolo, um símbolo histórico muito grande, não só do movimento, mas da resposta no estado à epidemia de AIDS. Ali foi os primeiros casos de AIDS no Rio Grande do Sul foram diagnosticados naquela casa. Ali estamos falando de 80, hein? Aí isso a gente está falando na década de 80, né? Depois a casa ficou um tempo fechada e em 92 a casa foi cedida, então, através desse convênio para o GAPA, onde o GAPA ficou até 2017. Em 2017, então, como fazia 8 anos que o Estado não pagava aluguel e o GAPA foi despejado, o Estado foi despejado, né? E naquele momento foi muito interessante, assim, porque o proprietário do imóvel reconheceu muito mais o histórico da instituição e a importância do que o Estado, né? Porque o Estado parou com um caminhão para colocar, não nos avisou, parou com um caminhão para recolher todas as coisas, e o proprietário da casa disse: não, se eles não retiraram as coisas, eles vão retirar conosco, porque a gente conhece as pessoas. Então, de lá para cá, a gente ficou... E eu acho que é muito característico uma epidemia de AIDS que cada vez mais tem se pauperizado, que tem cada vez mais atingido populações invisíveis, né? Populações periféricas. O GAPA ficou totalmente sem sede até o ano passado, né? Em dezembro do ano passado, então, depois de muita mobilização, muita pressão, inclusive com o envolvimento do Ministério Público, o GAPA conseguiu que a Prefeitura de Porto Alegre alugasse um andar, que hoje estão ancoradas diversas ONGs, né? Então, o GAPA tem compartilhado esse espaço com outras ONGs, como Somos,
a Igualdade, que é a Associação de Travestis e Transsexuais, o NEP, que é o Núcleo de Estudos da Prostituição, o Fórum de ONG AIDS do Rio Grande do Sul e a Rede Nacional de Pessoas que Vivem com AIDS, setorial RS. Né? Então, hoje o que a gente tem é um espaço compartilhado, né, com outras ONGs. E que ainda, de fato, não conseguiu se restabelecer as ações, porque a gente vive num momento pandêmico, né? Também é muito complicado nesse momento retomar, toda vez que a gente vai, ensaia, planeja retomada de algumas ações, elas acabam sendo adiadas pelo cenário epidemiológico da Covid-19. E os materiais, Carla, onde que ficou esse arquivo de memória? O arquivo de memória, ele está todo guardado, né? A gente recolheu, então, na época a gente fez uma vaquinha virtual e a gente conseguiu recolher, conseguiu juntar um recurso que nos possibilitou, então, de retirar todo o material de dentro da casa, por reconhecer o valor histórico dele, né? Ali está a história da AIDS no Rio Grande do Sul, né? Esse material hoje ele continua num depósito, porque o espaço não contempla, enfim, né? Nós temos todo um centro de documentação e informação que tem registro desde os primeiros relatos sobre HIV e AIDS no Rio Grande do Sul estão lá, então a gente tem um arquivo que tem um valor histórico imenso. Né? Isso sem contar de toda a história das pessoas que passaram pela instituição, né, que também está contemplado nos documentos e todas as ações. Assim, a gente remexe muito nas coisas agora na área da mudança. A gente encontrou, por exemplo, material da época do Vlaides, do vampiro, né? Então, tem toda uma história. Que bacana. Né? Tem toda uma história que é muito pulsante. Antes de terminar, estava pensando no Bauer, assim, queria trazer uma coisa, eu acho que um lado do Bauer que a gente não falou muito. Né? O Bauer foi um ativista de direitos humanos, um ativista pelos direitos das populações LGBTQI com relevância internacional, participou várias vezes de instâncias internacionais, né? Mas tem uma questão do Bauer, que lá na final da década de 90, início dos anos 2000, que foi que eu acho que é uma questão importante da gente trazer aqui, já que a gente está falando e resgatando um pouco do legado dele, que é ele como gestor. Né? E foi muito interessante, porque eu vivenciei muito isso, porque eu estava no GAPA na época e ele era gestor, então, dessa coordenadoria da diversidade, não me lembro mais como chamava esse cargo, esse cargo que o Bauer ocupava. E na época, e daí vou contar uma historinha rápida, porque eu acho que é bem interessante, um dos grandes conflitos que a gente enfrentava no cotidiano era a violência policial e violência da sociedade contra as trabalhadoras sexuais e muito mais contra as mulheres trans trabalhadoras sexuais. Né? Então, a gente tinha conflitos dos mais variáveis possíveis, assim, das trans serem recolhidas e levadas para a delegacia, e nós temos que intervir porque elas eram cadastradas pelo simples fato de estar exercendo a prostituição, na verdade, pelo simples fato de serem travestis, né? E transexuais. E daí isso se somava ao fato do trabalho sexual, que é absurdo, e conflitos com os vizinhos, e uma série de conflitos. E na época, então, o Bauer era do município de Porto Alegre, e as denúncias chegavam e se empilhavam na mesa dele, e ele fez um circuito de seminários que se chamavam Se Essa Rua Fosse Minha. Que ele nada mais, nada menos que era colocar a associação, o GAPA, o Nuances, a Igualdade, acho que já nem me lembro se já tinha igualdade, mas a população trans, as associações de moradores, a prefeitura, todo mundo a Brigada Militar, a Polícia Civil, todo mundo na mesma mesa de discussão para pensar em impacto de convivência nesses espaços. Né? E era muito interessante, assim, foi um processo de 2 ou 3 anos que foi muito interessante, onde nós dialogávamos com todos esses atores dialogavam, assim, claro que vocês imaginem como era conflituoso essa relação, mas naquele momento tinha um contexto histórico, o momento era muito possível para isso, né? Até tanto no governo do estado como na prefeitura, né? E nós chegamos a construir um material
um material de convivência, que o material era assinado pelo GAPA, pela prefeitura e pela brigada militar, quer dizer, a polícia militar. E aquele material era disponibilizado para as pessoas na rua, tanto moradores dos bairros quanto trabalhadores, e daí não era só para trabalhadores e trabalhadoras sexuais, porque, na verdade, a gente tem uma série de trabalhadores que usam as ruas e que exercem seu trabalho na rua. Então, eu vou trazer um pouco desse resgate do Boer enquanto gestor, né? Que hoje isso é totalmente impensável, assim, impensável a gente pensar no contexto de Porto Alegre, sentar a associação de moradores ou instituições que trabalham com ou essas populações e polícia civil e militar para conversar, né? Então esse processo assim foi bem interessante, porque foi numa época em que realmente Porto Alegre era apontada como vanguarda, né? Não foi por acaso que Porto Alegre foi a sede do Fórum Social Mundial, né? Foi porque Porto Alegre se colocava como essa capital, a capital da democracia, a capital do diálogo, a capital que pensava e construía outras possibilidades, né? E que hoje, assim, quando a gente olha para Porto Alegre, o que a gente tem é desolador. Né? Roberto, você viu que são 3 aí, né, para incensar Porto Alegre. Eu vou colocar um trechinho da Parada Livre, só para o pessoal ver como é que é, tá? Para o pessoal ter uma noção, assim, o que é. Estamos na TVT. O ponto de encontro da capital gaúcha ficou mais colorido e combativo na tarde deste domingo. Mesmo com pancadas de chuva ao longo do dia, milhares de pessoas de diferentes idades, orientações sexuais e identidades de gênero acompanharam a parada. Foi só no final da tarde que o sol resolveu aparecer. Tendo um dia de chuva, a quantidade de gente que tem aqui para lutar contra a LGBTfobia, para lutar pelos direitos dos LGBTs e poder ser livre pelo menos um dia no ano em Porto Alegre. A gente se surpreendeu e se emocionou com a vinda de tanta gente importante para cá nesse momento, né? Pela primeira vez, a Parada Livre não teve apoio da Prefeitura de Porto Alegre, nem financeiro, nem organizacional. Pelo contrário, um decreto assinado pelo prefeito tucano Nelson Marquesa Júnior, em agosto deste ano, obriga as entidades organizadoras de eventos a arcar com taxas e custos de serviços básicos municipais, como o recolhimento de lixo e a segurança realizada pela Guarda Municipal. Você teve que conseguir outros patrocínios de casas noturnas, de produtoras, etc. A prefeitura nos cobrou desde limpeza do parque até Guarda Municipal, mais de R$7.000 só para a Guarda Municipal aqui. De acordo com os organizadores, o Brasil vive hoje uma onda de retrocessos e de crescimento do discurso do ódio, principalmente contra os avanços que a população LGBT vinha conquistando nos últimos anos. Os LGBTs foram linha de frente pelo Fora Cunha e hoje ele está preso. Teve o casamento civil igualitário, que a gente conseguiu através do judiciário. Teve vários avanços. A gente está andando de mão dada na rua, a gente está conseguindo sair do armário tranquilamente. E o avanço conservador é uma resposta a esses nossos avanços, né? A gente está vivendo um período... Bom, pessoal, foi uma noite maravilhosa. Eu acho que a gente fez uma boa homenagem, né, ao nosso amigo, que merece, né, com certeza. Queria que cada um de vocês deixasse aí uma mensagem final, uma mensagem conclusiva. Roberto, por favor. Olha, o que a gente tem que pensar sempre é essa história do cultivo da memória. Eu acho que é fundamental que a gente possa fazer isso para a gente poder avançar, né? A gente olhar para o que a gente construiu e o que a gente pode construir, né? A gente está numa discussão sobre o direito ao esquecimento, que eu acho que é curiosamente clara e típica dos nossos tempos, né? E a gente tem que pensar o caminho inverso, né? A gente tem que pensar no direito à memória, no direito à lembrança, né? E é a partir da lembrança de pessoas como Alexandre que a gente vai poder até mesmo tangenciar o que a gente se tornou, o que a gente está se tornando,
né? De modo a corrigir rota, de modo a pensar na possibilidade da gente seguir outros caminhos que não há essa aridez, sabe? Inclusive aridez de afeto, que muitas vezes a gente tropeça aí pela nossa caminhada. E agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado, Roberto. Laura, por favor. Esse esquecimento, né, que leva ao apagamento total, né, de pessoas e de fatos que foram muito importantes. Então, eu acho que a gente, com uma conversa entre 4 pessoas, a gente consegue resgatar um pouco disso e trazer, né, para pessoas que não conheceram, que não vivenciaram essa época, enfim, o que era o que foi aquele momento, o que foi aquela realidade, o que foi o Alexandre, e perceber que as coisas elas mudam, né? E a gente está chegando num momento que as coisas estão mudando para pior. Então, o que eu penso é que a gente deve seguir com aquilo que a gente acredita que é verdade para nós, né? Eu vou sempre seguir fazendo aquilo que eu acredito, que é importante não só para mim, eu estou falando como ator, mas que traga algum bem comum. Então, vou lançar esse ano, se as coisas derem certo, se a gente puder conseguir voltar a fazer teatro, que eu espero que sim. Já até tem um movimento acontecendo em relação a isso. Eu estou trabalhando um espetáculo com um diretor da minha companhia, lá do Estúdio Extravagância, o Kiki Barbosa. A gente quer falar sobre a questão LGBT na terceira idade. Então, eu cheguei a um momento, vou fazer 60 anos, então eu acho que tem questões muito importantes relacionadas a esse tema e que devem ser abordadas, porque também, talvez, daqui a pouco, ou já está acontecendo, essas pessoas também vão ser esquecidas, também vão ser deixadas de lado, e a gente não pode permitir que isso aconteça. Elas estão aí, elas existem na sociedade, elas estão vivas, elas são seres pensantes, tanto que a gente está pensando em colocar corpos que se movem. Então, há um movimento vivo de verdade, então eu quero trazer isso. E eu acho que essa coisa do Alexandre me dá mais motivação para fazer. Muito obrigado, Laura. Obrigado por compartilhar com a gente aí. Carla, por favor. O prazer foi todo meu. Enfim, fico pensando o quanto esse apagamento ele também tem que ser compreendido como um processo político, né? O Brasil, ele não é um país que conserva memória, né? Se a gente não tivesse passado por tantos apagamentos históricos, a gente não estaria ouvindo e vendo tantas coisas sendo ressignificadas de forma absurda, né? Hoje em dia, e tantas narrativas sendo construídas de forma com tantos atravessamentos, assim como a gente tem visto, né? Acho que e pensando nisso, assim, o reverenciar o que foi feito e não como um processo de não crítico, né? Eu acho que a gente pode o referenciar, ele também é um processo crítico, né? De olhar o que foi feito, de inspirar, de resgatar e de ressignificar para o hoje, né? Tem uma das coisas e aqui, como a gente falou muito de movimento LGBTQI, do movimento AIDS, né? Que marcou muito, eu acho que é muito simbólico desse movimento e de um certo momento, que foi o momento que nós resgatamos aqui, que foi a ousadia, né? E nós perdemos completamente a ousadia, né? E nós aqui não estou falando como movimento, estou falando como sociedade mesmo, de como a gente faz os nossos enfrentamentos, né? Então, a gente perdeu muito essa capacidade de ousar, né? Essa capacidade de querer mais, né? Lembro que no começo da epidemia a gente dizia que a gente não queria só remédio, a gente quer comida, diversão e arte, né? E é isso, assim, a gente está num momento de que a gente está vendo tudo desaba ao redor, que a gente acaba se contentando com um quinhão muito pequeno, né? Acho que um pouco hoje fica pensando um pouco resgatando essa história do Alexandre, assim, e quando a gente
faz esse resgate de memória, esse resgate histórico. Eu acho que ele também nos dá potência para seguir, né? Porque tem sido difícil resistir nesses tempos, né? Eu acho que todos nós que estamos aqui somos sobreviventes, assim, né? Porque tem sido muito difícil resistir a tudo que a gente resistiu e vem resistindo, e provavelmente ainda vai passar nos próximos anos, aí, porque eu ainda não sou da parte que está mais otimista, assim, né? Mas que é isso, eu acho que a gente tem que... Fiquei vendo ali a Parada Livre é um momento de potência muito grande, né? E essa parada tu escolheste muito bem, Afonso, porque ela foi uma parada muito simbólica. Lauro deve lembrar que nas vésperas a prefeitura tirou o apoio e cobrou tudo isso. Então, assim, não ia sair a parada, porque não se tinha nada, não se tinha que pagar a prefeitura. E era assim, nuances, somos e todas as instituições desesperadas, e a gente conseguiu... Eu imagino o GAPA, eu ia dizer fudido, não sei se pode, ferrado, ainda doou dinheiro, a gente... Todo mundo, dos bares de Porto Alegre, os bares, todo mundo não. Isso era assim, 4 dias antes da parada, e todo mundo, não, a parada vai sair, a gente vai mostrar para essa gente que a parada vai sair. E a parada saiu e foi maravilhosa, assim, foi um escândalo, né? Então, essa capacidade que a gente tem de se reinventar, né? A gente está num momento que a gente precisa se reinventar cotidianamente, né? Não tem sido fácil. Com certeza. É um ataque por dia, né? Eu vou acabar com uma foto aqui dele, né? Para que vocês, quem não conhece, possa ver aqui quem é o Alexandre, né? Pessoal, foi um prazer. Muitíssimo obrigado, Roberto. Muito obrigado, Carla, Lauro, inteligentíssimos, brilhantes. Obrigado pela presença. E espero que vocês lembrem de tudo isso na hora de votar, né? Temos aí uma chance, né? E com certeza vamos mudar, sim, tudo outra vez. Uma boa noite a todos, viu? Muito obrigado pela presença. E até boa noite. Muito valeu, obrigado. Boa noite.